Mais um ano na conta, hein, meus irmãos? Eu espero que 2020 seja um ano realmente de muitas realizações do Senhor na sua vida. Estou dizendo aqui do Senhor, de Deus, porque Ele tem o melhor para você. E você pode descansar nisso, você pode experimentar exatamente o melhor de Deus neste novo ano que temos pela frente. Nós estamos aqui para celebrar, sim, a celebrar a fidelidade de Deus, a bondade de Deus, o cuidado de Deus ao longo do ano de 2019. Sei que muitos de vocês enfrentaram lutas difíceis, batalhas terríveis, alguns ainda continuam enfrentando, mas Deus foi fiel, te sustentou e te trouxe até aqui. E o Deus que te trouxe até aqui é o Deus que vai levar você adiante para os novos desafios que você tem pela frente. Viver com Deus é uma aventura maravilhosa de fé. O justo vive pela fé. Deus sempre tem coisas novas a realizar na nossa vida, através de nós, na vida das pessoas. E você pode viver nessa dimensão. Você pode viver plenamente o propósito de Deus. E é por isso que eu quero aqui neste último domingo do ano falar sobre o Deus fiel. Deus fiel. Porque o Deus da Bíblia, o Deus revelado nas Escrituras, o Deus que está aqui entre nós, o Deus que nos ama, é um Deus fiel. E Deus me trouxe nessa semana, nessa última semana do ano, para um texto que sempre me tocou bastante, mas eu nunca preguei exatamente nesse texto. É o texto bíblico que Deus me trouxe na história de Abraão, em Gênesis capítulo 15. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia comigo. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Nós vamos ler o capítulo 15. Nós vamos ler apenas 6 versículos, e eu quero refletir com você. O texto está também na projeção, mas você pode pegar a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia aí para acompanhar. A Bíblia diz o seguinte, a partir do verso 1 do capítulo 15 de Gênesis: depois dessas coisas o Senhor falou a Abrão, numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. É muito importante para a gente interpretar esse texto, para nós extrairmos as verdades desse texto, que a gente pense no contexto. Não sei se você observou, mas no verso 1 diz: depois dessas coisas. Depois dessas coisas. Esse texto inicia com essa expressão: depois dessas coisas. Ou seja, essa frase remete ao que aconteceu anteriormente. Capítulo 13 e 14. Especialmente o capítulo 14. Mas só para relembrar com você a história de Abraão, ele trouxe Ló, seu sobrinho, para a peregrinação que Deus havia lhe chamado no capítulo 12. E no capítulo 13 diz que eles tinham grandes rebanhos, muitos servos, e os pastores de ambos começaram a ter conflito por fontes de água, por pasto. Então eles resolveram se separar. E a Bíblia diz que Ló escolheu aquilo que ele via, as campinas do Jordão, muito férteis, aquilo que era bonito, e foi morar naquela região onde havia a cidade de Sodoma, que era uma cidade cheia de pecado, uma cidade com muita injustiça. Agora, Abrão, ele disse para Ló assim: você pode escolher, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda eu vou para a direita. Por quê? Porque Abrão andava por fé e não por aquilo que ele via. Abraão, para ele não importava para onde ele ia, desde que ele fosse com Deus, desde que ele estivesse com Deus. Ele não se preocupava com aquilo que era visível, ele não se preocupava se o vento era a favor, ele não se preocupava se as circunstâncias seriam perfeitas. O que ele se preocupava é estar com Deus, é andar com Deus. Ló, seu sobrinho, foi para Sodoma, e ele ficou na terra de Canaã, ali. E aí o que acontece é que no capítulo 14, há uma batalha de 5 reis contra 4. Na verdade, os 4 que estão vencendo derrotam 5 reis, entre eles os reis de Sodoma e Gomorra. E como Sodoma foi conquistada, o sobrinho de Ló, toda a sua família e os seus bens também foram conquistados. E essa notícia chegou a Abraão. Abraão tinha um pequeno, ali um regimento de 318 homens que serviam na sua casa. E ele organizou e saiu em batalha para resgatar o seu sobrinho Ló.
No capítulo 14, ele então faz essa batalha, de noite ele avança sobre aquele exército inimigo, ele vence com esses 318 homens, e ele então resgata tudo, todas as pessoas e todos os bens. E quando ele chega então diante do rei de Sodoma, o rei de Sodoma diz o seguinte: olha, fique com os bens, mas nos devolva as pessoas. O que era de praxe, ele havia vencido a batalha, ele poderia ficar com aquilo que seria chamado de despojo, os bens vencidos, adquiridos através de uma guerra, de uma batalha. E aí nós vamos ver nessa história que Abraão diz: não, eu não quero nada de você, eu não quero nada de você, nenhuma amarra de uma sandália eu quero de você, para que você nunca venha dizer que você enriqueceu a Abraão. Sabe por quê? Porque Abraão, e depois que se chama Abraão, que Deus muda o seu nome na sequência aqui, ele realmente tinha consciência que tudo que ele tinha vinha de Deus, e deveria ser assim na sua vida, e ele não iria se corromper ao receber bens de um rei que era ímpio, um rei que não conhecia Deus, um rei que governava sobre a égide e o poder do pecado, e cuja cidade, o reino, era uma marca de iniquidade, de impureza. Esse é um texto muito interessante, porque Abraão então sai dessa batalha, vence um exército numeroso, devolve então para Ló a sua família, os seus bens, e Ló volta a morar em Sodoma, e ele segue a sua vida. E a Bíblia diz que depois dessas coisas, então Deus vem a ele numa visão. E Deus tem algumas palavras aqui que eu creio servem para mim e para você também. Talvez a gente poderia assim: depois dessas coisas que aconteceram em 2019, o Senhor falou comigo o seguinte. Quem sabe você poderia se apossar dessa promessa, dessa palavra para o teu coração aqui. Depois do que eu vivi em 2019, depois do que me aconteceu nesse ano, Deus apareceu para mim, me falou o seguinte. E aí nós entramos nessa palavra. Sabe por quê? Porque Deus aqui assegura a fidelidade dele. Deus é fiel. E em assegurar a sua fidelidade, a primeira expressão que Deus diz para Abraão é: não tenha medo. Não tenha medo. E Deus diz a Abraão: não tenha medo, exatamente porque ele saiu de uma batalha. E apesar de ele ter vencido essa batalha, ter sido vitorioso, muita coisa poderia estar passando no seu coração, muitos sentimentos negativos estariam permeando a sua alma, muita coisa dentro dele, depois de uma batalha com tanto empenho, tão difícil que ele havia enfrentado. Deus diz assim: não tenha medo. Você sabia que essa foi a maior expressão que saiu dos lábios de Jesus? Esse foi o mandamento que Jesus mais mencionou: não tenha medo. Os estudiosos sempre mencionam que Deus diz isso na sua palavra por mais de 365 vezes. Você tem uma promessa dessa para cada dia do ano: não tema, não tenha medo, não tenha medo. E Deus diz a Abraão: não tenha medo. Deus havia dito no capítulo 12 de Gênesis: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, você vai para a terra que eu vou te mostrar, eu farei de você uma grande nação, vou abençoar através de você todas as nações da terra, ou seja, as famílias da terra serão abençoadas por teu intermédio. E depois de um percurso que nós vemos aqui acontecendo, provavelmente já haviam passado 9 anos aqui, Abraão tem várias batalhas nesse processo, em ver ainda o cumprimento da promessa de Deus, e Deus então vem assegurá-lo: Abraão, não tenha medo. Talvez nós temos pessoas aqui nessa manhã, que você sabe exatamente o plano de Deus para a sua vida, você tem um coração firmado nele, mas você ainda não viu o cumprimento da promessa, e Deus está dizendo para você assim: não tenha medo. Não tenha medo. Talvez há pessoas aqui nessa manhã que estão com medo do que vai acontecer em 2020. Talvez ao invés de você estar celebrando um novo ano, dando boas-vindas a um novo ano, você está ansioso, você está preocupado, você está com alguns sentimentos aí de apreensão, de aflição no seu coração, seja por conta talvez do teu trabalho, tua vida profissional, tua vida financeira, seja por conta do seu casamento, da sua família ou dos seus filhos, seja por conta de uma enfermidade. Eu não sei o que pode estar passando no seu coração, mas a palavra de Deus para o meu coração, que eu quero repartir com você nessa manhã é: não tenha medo, não tenha medo. Se você está firmado no Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, se você está firmado em Deus, Deus nos diz: não tenha medo, não tenha medo. Você não precisa temer o amanhã, porque você sabe quem vai trazer o amanhã, e quem vai trazer o amanhã é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus da Bíblia, é o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Então eu queria ver com você aqui o que Deus assegura a Abraão para que ele não venha temer, na sua fidelidade. Primeiro, Deus diz assim: Deus assegura a sua proteção. Deus assegura a sua proteção.
No verso 1 que nós lemos, Deus diz assim: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo. Eu sou o seu escudo. E você sabe que escudo é uma peça do armamento para que o soldado, numa batalha, possa se proteger dos seus adversários. Abraão sabia muito bem o que era um escudo, ele havia vindo de uma batalha. Ele sabia o que era. Agora, interessante é que um soldado, para usar um escudo, ele precisava ter uma habilidade especial. Porque ele precisava usar o escudo e, ao mesmo tempo, uma arma de ataque. Seja uma espada, uma lança, né? Você já viu alguns filmes em que muitas vezes quando há arqueiros, flecheiros, as pessoas, os soldados estão se defendendo também das flechas com o escudo enquanto estão lutando no meio da batalha. E Deus diz a Abraão: você não vai temer, sabe por quê? Porque eu sou o seu escudo. Eu sou o seu escudo. Então, diferente de um soldado que precisa ter habilidade para usar um escudo enquanto ele está na batalha, quando Deus diz assim: eu sou o seu escudo, Deus está assumindo a responsabilidade. Não é mais o soldado que tem que ter a habilidade de lutar, mas Deus que diz assim: eu sou por você, eu sou o seu escudo, eu sou a sua proteção. A sua proteção não depende da sua habilidade, da sua capacidade, a sua proteção agora depende de mim. É isso que Deus está dizendo a Abraão. Deus assegura a ele a sua proteção. Como eu disse, já haviam se passado cerca de 9 anos da promessa de Deus em Gênesis 12. Abraão estava peregrinando dentro do propósito de Deus. Abraão ouviu o chamado de Deus e obedeceu plenamente, consagrando-se a Deus. Agora Abraão, ele compreende muito bem essa metáfora. E ele realmente podia desfrutar agora da proteção de Deus. Não dependia dele se proteger no meio da caminhada. A proteção viria de Deus. Será que isso não tem a ver com você que está aqui nessa manhã? Às vezes nós estamos pensando assim: puxa, eu tenho que me defender, eu tenho que me proteger, ninguém é por mim não. Quantas vezes eu ouço pessoas dizerem isso: pastor, se não for por mim, olha, não tem ninguém que se preocupa comigo não. Não é pai, nem mãe, nem irmão, ninguém. Tudo bem. Você pode não ter ninguém da sua família que se preocupe com você, ou alguma amizade, mas a Bíblia diz que Deus protege aqueles que pertencem a Ele. Que nós somos a menina dos olhos de Deus, na linguagem bíblica no Velho Testamento. Que Deus realmente é o nosso escudo. Quem não vai se lembrar do Salmo 46:1, que Davi diz assim: Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Eu me lembrei de 2 textos dos Salmos também. O Salmo 34, verso 7, em que Davi diz assim: o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Se você quer ver sobre a proteção de Deus para o justo, para aquele que pertence a Deus, leia, por exemplo, o Salmo 34, o Salmo 37 inteiro. Vai para a sua casa, abre o Salmo 34. Anota ali quantas vezes Deus diz que cuida do justo, que cuida daqueles que pertencem a Ele. Leia o Salmo 37, anota ali quantas expressões poéticas que Davi ressalta a proteção e o cuidado de Deus com aqueles que pertencem a Ele. O Salmo 139, verso 5, Davi diz assim: Senhor, Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim colocas a Tua mão. Olha que expressão, olha que segurança que Davi tinha sobre a proteção de Deus. Tu me cercas por trás, por diante, e sobre mim colocas a Tua mão. Deus é escudo, Deus é proteção. Deus diz: Abraão, você não tema, não tenha medo, porque eu sou o seu escudo, eu te asseguro a minha proteção. Em segundo lugar, Deus diz aqui uma expressão: grande será a sua recompensa, ou seja, Deus assegura a sua provisão. Deus assegura a sua provisão para Abraão. Ele tinha uma jornada, ele deixou tudo para trás, sua terra, sua parentela, sua cultura. Ele deixou seus parentes, amigos, seus relacionamentos, seu network. Ele deixou tudo para trás. E ele sai rumo à direção do propósito de Deus, em plena obediência e confiança. E Deus diz assim: fica tranquilo, porque grande será a tua recompensa. Deus está dizendo assim: eu vou ser o seu provedor. Recompensas, irmãos, são dadas usualmente em reconhecimento a um comportamento adequado. Deus não é específico aqui a que tipo de comportamento Deus está recompensando Abraão, mas nós podemos ter ideia. Porque Abraão, como disse, anda pela fé. Abraão obedece a Deus porque confia nele. E especialmente ao contexto do capítulo 14, quando Abraão rejeita a proposta do rei de Sodoma de ficar com os seus bens, Abraão realmente demonstra que ele confia que a provisão para a sua vida viria de Deus, e não das suas conquistas pessoais, não das coisas que ele conseguiria ali com o seu próprio esforço.
É tão interessante, eu vou repetir a resposta de Abraão, o rei de Sodoma. Ele diz: de mãos levantadas ao Senhor, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Esse é o provedor de Abraão, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Ele diz assim: eu juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abraão. Isso aqui é uma loucura, irmãos. Porque no contexto da época, a coisa mais natural seria Abraão pegar os despojos da batalha, ficar com a riqueza do exército que ele havia conquistado. Era parte da cultura da época. Mas Abraão ele vai contra, ele contradiz a cultura da sua época, da sua sociedade, e ele fica com Deus, e não com os recursos materiais. Será que isso não tem a ver comigo e com você? Muitas vezes, para a gente ter mais recursos materiais, a gente quebra princípios de Deus. A gente deixa Deus de lado e se apega às coisas visíveis. A gente se apega às coisas que são produtos da nossa conquista pessoal e a gente se torna Deus sobre elas. Muitas vezes há pessoas que pegam recursos que não são lícitos, que não lhes pertenciam de direito e tomam posse desses recursos, pensando que ainda podem andar com Deus, que ainda podem desfrutar do cuidado de Deus. Abraão não se contamina. Abraão escolhe dar aqui um testemunho para todo mundo de que ele confiava em Deus e na sua provisão. Eu vejo aqui que é exatamente por isso que Deus diz assim: Abraão, grande será a sua recompensa. Escuta uma coisa, você que está aqui nessa manhã, por favor, escute uma coisa: Deus não fica devendo nada para ninguém. Não há nada que você abra mão, que você renuncie para ser fiel a Deus, para andar com Deus de coração, que Deus não venha lhe recompensar muitas vezes mais. E esse é o ensino da palavra de Deus. Nós não barganhamos, nós não fazemos troca, nós não negociamos com Deus, Deus não vende nada, a gente não compra Deus com nossos esforços. Mas a Bíblia diz que Deus realmente honra a fidelidade do seu povo, a obediência do seu povo, a consagração do seu povo, que Deus tem recompensas. Podem até não ser materiais, mas Deus nos recompensa muito mais do que aquilo que nós deixamos para trás para seguir a Ele. Por isso não há problema nenhum em você confiar em Deus. Por isso você não deve temer em confiar em Deus. Por isso você não deve pegar as rédeas da sua vida nas mãos e achar que você vai fazer do seu jeito. Faça do jeito de Deus, porque a sua recompensa será muito maior. A paga do seu trabalho. Deus diz isso na sua palavra. Então, Deus realmente recompensa aqueles que lhe são fiéis. Eu acho tão interessante, eu poderia citar tantos e tantos textos bíblicos aqui. Mas vamos ler mais um salmo, Salmo 23, verso 1, Davi diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando você conhece a Deus de tal forma que você pode dizer: Ele é meu, o Senhor é o meu pastor, porque você tem relacionamento com Ele, porque você anda com Ele. Deus não é uma camiseta escrita Jesus, nem um quadro na parede, nem uma imagem num quarto. Deus não é simplesmente um crucifixo no teu peito. Deus é um Deus pessoal, Deus é um Deus vivo, e Ele caminha conosco, Ele anda com a gente, Ele fala conosco, Ele está conosco, Ele é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é real. E quando você pode dizer assim: o Senhor, o Deus da Bíblia, o Deus do universo, o Criador de todas as coisas, é o meu pastor, você também vai poder tomar posse do fato de que Ele vai cuidar de você, porque nada vai te faltar. Nada do que realmente você precisa irá lhe faltar. Tem gente que fala assim: oh Deus, mas cadê aquela minha BMW? Aquela minha Mercedes? O dia que você precisar de uma BMW, quem sabe Deus vai te dar. Mas você pode ir andando hoje, sei lá, de Celta, me perdoe, irmão, que tem Celta aqui, me perdoe. Não estou diminuindo nada. Me perdoe, irmão. Só queria ilustrar a comparação com uma BMW, tá certo? O que eu quero dizer só é o seguinte: aquilo que você realmente precisa, Deus sempre vai prover. A provisão, Deus é a nossa provisão. Romanos 8,32. Paulo diz assim: aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Se Deus deu aquilo que era mais precioso, o seu Filho único Jesus, por mim e por você, na cruz do Calvário, como Ele não nos dará com Jesus as coisas que precisamos para andar com Ele, em honra, em fidelidade, com alegria? Irmãos, amigos, aqui nessa manhã, por favor, creia nisso. Deus tem tudo o que precisamos, Ele é a nossa provisão. Eu gosto de um texto de 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, você pode ler na sua Bíblia. Pedro diz assim: seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade,
por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. A Bíblia diz aqui que o divino poder de Deus nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, para vivermos e para nos relacionarmos com Ele. Piedade é a expressão da nossa fé. Nós temos tudo no poder de Deus e na sua presença do que precisamos. Por isso Deus assegura a provisão dEle. Abraão, grande é a sua recompensa. Não se preocupe, eu sou o seu provedor. Em terceiro lugar, Deus assegura aqui a realização da promessa. Abraão sai da sua terra, da sua parentela em Gênesis 12, com base em uma promessa. Ele não tinha filhos, na época Abraão já tinha 75 anos. Ele ainda não tinha filhos com 75 anos. E Deus diz assim: Abraão, eu vou abençoar você, e você vai ser uma bênção para todas as famílias da terra. Eu vou abençoar a sua descendência. Abraão abraça esse desafio, essa promessa de Deus, com todo o seu coração. Mas é claro, o tempo vai passando e a promessa não se cumpre. Aqui já são 9 anos, como já mencionei. Mas Deus assegura novamente a Abraão: você vai receber a promessa. É tão interessante nesse texto, vamos ver novamente o verso 2 e 3, que Abraão pergunta, depois de que Deus diz assim: você não precisa temer, eu sou o teu escudo, grande é a tua recompensa. Abraão pergunta: ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Nas culturas da época, se a pessoa não tinha filhos, ele poderia adotar um servo, e aquele servo iria então herdar a sua herança, ele iria preparar o funeral, né? Você teria alguém para enterrar você teria alguém para continuar com os seus bens. Na cultura da época isso era possível, e Abraão está dizendo: Deus, o Senhor não me deu filho, quem vai herdar todas essas coisas é Eliezer. Talvez esse Eliezer fosse aquele servo fiel de Gênesis 24, que vai buscar uma esposa, né, para Isaac. Talvez seja ele, não sabemos ao certo. Mas o fato é que Abraão pergunta: Deus, espera aí, o Senhor está dizendo que o Senhor é meu escudo, o Senhor está dizendo que é grande a minha recompensa, mas eu estou sem filho. Ou seja, Abraão se apegou de tal forma à promessa de Deus, que ele não importa as outras coisas, não importa se Deus daria mais camelos, mais jumentos, mais ovelhas. O que Abraão quer é ver a promessa de Deus se concretizando na sua vida. O que Abraão quer é realmente ser pai de multidões. Ele quer ser realmente uma bênção para todas as famílias da terra. Talvez quando a gente lê esse texto, a gente fala assim: puxa, mas Abraão é reclamão, hein? Ô cara, Deus está dizendo assim que é escudo, que é grande recompensa, o cara ainda está reclamando. Não veja esse texto aqui como reclamação. Veja aqui como uma inquietação de Abraão, produto da sua fé. Porque como Deus lhe deu uma promessa, ele está firme nessa promessa. Não, se Deus diz que eu vou ter um filho, eu vou ter um filho. E meus olhos estão nessa promessa. Deus, espera aí, eu ainda estou buscando a promessa. Eu ainda quero ver a realização do que o Senhor me falou, porque eu confio em Ti. Tu és um Deus fiel que cumpre as suas promessas. É interessante que Abraão aqui no verso 2 ele fala: Deus, o Eliezer vai ser o meu herdeiro. Ele nem espera a resposta de Deus, ele já acrescenta: tu não me deste filho algum. Ele não dá nem tempo para Deus aqui dar uma respirada e responder. Quer dizer, ele não respira para dar a oportunidade de Deus responder. É interessante aqui. Abraão tinha uma fé que o inquietava, uma fé que tinha expectativa. Deixa eu dizer algo para você aqui nessa manhã. Se você diz que tem fé em Deus, mas não espera o cumprimento das promessas de Deus na sua vida, onde está a sua fé? Fé é a certeza das coisas que nós não vemos, certeza das coisas que esperamos. Quando nós andamos com Deus, nós sempre andamos com alta expectativa do que Deus vai fazer. O texto do pacto de oração, exatamente nessa manhã, o salmista dizia isso: como os olhos da serva estão nas mãos da sua senhora, do seu senhor, esperando. Muitas vezes nós saímos de casa para vir para um culto, não estamos esperando nada de Deus. Será que quando você deixou a sua casa nessa manhã, você chegou aqui, onde nós estamos reunidos no nome de Jesus, e veio com a expectativa: puxa, eu estou vindo adorar a Deus, Deus tem uma palavra para o meu coração, Deus tem grandes coisas para realizar na minha vida, Senhor, eu estou aqui porque eu creio no Senhor, eu estou aqui porque eu creio nas suas promessas para a minha vida, eu estou aqui porque eu creio que o Senhor tem o melhor para mim, e eu quero viver o teu melhor para mim. Quantos de nós muitas vezes oramos e não esperamos que a resposta chegue? Andamos com Deus e não temos expectativa de nada de novo. Se a Bíblia diz que nós andamos em novidade de vida, numa nova vida, em dependência do Senhor, em que nós vamos ver a mão de Deus sobre as nossas vidas. Abraão aqui não está murmurando, ele não está reclamando, ele está expressando a inquietação da sua fé, de que ele quer ver a promessa se cumprindo. Ele se sente impelido a queixar-se, sim,
abrir o seu coração diante de Deus, porque a sua visão e a sua vocação original, que incluía a promessa de descendentes, está cada vez mais forte no seu coração. Isso movia adiante, isso o impelia. E aqui, talvez no verso 1, quando Deus diz assim, eu sou o teu escudo, grande será a tua recompensa, fosse até uma prova para Abraão. Como ele reagiria, como ele sairia ao ouvir isso? Será que ele ficaria satisfeito? Ou ele iria ser movido, não Deus, mas eu ainda quero que o Senhor me dê um descendente, eu quero ver o cumprimento da promessa. O verso 4 e 5 nós temos a réplica de Deus que nós vamos ler agora. E nós vamos ver como Deus manifesta a sua garantia. E no restante do texto, no verso 6, nós vamos ver como a fé de Abraão é tão explícita, é tão clara em Deus. O verso 4 e 5, Deus responde. O Senhor deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. E levando para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Deus não dá um dia, Deus não deu um horário, Abraão, daqui um ano, não. Deus vai fazer isso na sequência da história. Ele vai chegar sim, para Sara, para Abraão, vai dizer, daqui um ano vocês vão ter um filho. Mas naquela época, Abraão estaria com 99 anos. Ainda haveria cerca de 13 anos para Abraão ouvir assim, daqui um ano. Ou seja, dali 14 anos desse episódio aqui é que Abraão iria receber ainda a sua promessa. Mas a Bíblia diz aqui que ele creu e confiou no Senhor. Eu acho tão maravilhoso. No deserto você pode imaginar, milhares de anos atrás, Abraão num deserto, olhando o céu à noite, como ele poderia ver as estrelas. Deus usa aqui a metáfora das estrelas, para dizer assim, a sua descendência será incontável. Incontável, Abraão. Deus dá uma imagem concreta para Abraão. Você pode imaginar quando a promessa estivesse demorando, quando o coração dele começasse a ficar ansioso, ele iria olhar para o céu e tentar contar as estrelas e não iria conseguir. E iria se lembrar que Deus havia dito que os seus descendentes seriam como as estrelas do céu, incontáveis. Deus deu uma imagem clara. E assim a visão que Deus tem para cada um de nós. Deus nos dá uma imagem clara de futuro. Deus nos dá uma imagem clara do seu propósito para a nossa vida. Esta visão vai nos sustentar no meio da crise, no meio dos problemas, nos vales e desertos da vida que passamos. Essa visão de Deus para o nosso coração. Deus nos dá essa visão. E nós nos apegamos a ela. E nós não abrimos mão do cumprimento da promessa. Só em Gênesis 17, 21 é que Deus diz assim, olha, agora tem um prazo. Vai ser daqui a um ano. Mas ainda em todo esse tempo, por 13 anos, Abraão ainda teria que andar pela fé, confiado nas promessas e na visão que Deus havia dado das estrelas do céu. Há tantos textos na Bíblia que asseguram que Deus vai cumprir as promessas dele na nossa vida, irmãos, e que nós podemos viver por elas. Mas eu quero citar aqui, mencionar 1 Pedro, que diz, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus não perece, não mente, não falha. Ela é viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Ou seja, a humanidade passa brevemente. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, aleluia. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Eu e você podemos viver pela palavra. Eu e você podemos viver confiados na promessa. Abraão viu sim Isaac, ele viu, mas ele não viu os milhões e milhões. A promessa de Deus se cumpriu. Milhões e milhões foram herdeiros de Abraão de sangue. Mas se cumpriu também porque a promessa de Deus a Abraão seria mais do que os descendentes de sangue. Seriam os descendentes pela fé, que é a igreja. Neste mundo, nós somos descendentes de Abraão, o pai da fé. A promessa se cumpriu. Abraão não viu tudo, mas a palavra de Deus jamais perece. Agora você pode imaginar e colocar os seus olhos. Quando anos depois, Abraão pega um bebê no colo, ele com 100 anos, Sara com 90. E Deus faz um milagre, que esses dois filhos dele, idosos já, tivessem um filho. Filho da sua semente. Deus cumpre a sua promessa. Em último lugar, o que nós vemos aqui é que Deus acredita a sua justiça. E isso aqui é muito importante para mim e para você. A Bíblia diz no verso 6 aqui, que Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça, lhe foi conferido como justiça.
Ou seja, Abraão se tornou justo perante Deus exatamente pela sua fé. E esse texto aqui é tão importante que ele vai ser citado por 3 vezes no Novo Testamento. 2 pelo apóstolo Paulo e 1 por Tiago. Porque exatamente esse texto é a base, é o fundamento de todos aqueles que eles seriam salvos pela fé, que fariam parte do povo de Deus nesse mundo pela fé. Então Deus diz assim, que Abraão creu e isso tornou-lhe justo. Abraão não guardou a lei, até porque a lei de Moisés vem depois de Abraão. Abraão não escreveu um livro, ele não frequentou um templo. Abraão armava realmente tendas e construía altares em adoração a Deus. Mas não havia uma religião necessariamente instituída, ele seguiu Deus, e tão somente Deus e a sua voz. Ele não tinha um livro a que se apegar, ele não tinha nenhuma liturgia, não, ele tinha Deus. E ele creu em Deus e confiou em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Não há nada errado em termos um livro, não há nada errado com liturgia, não há nada errado em fazermos parte de um grupo de pessoas que amam a Deus e que servem a Ele. Mas Abraão não tinha nada disso, por isso ele é o pai da fé. Hoje nós temos, mas ainda assim, não é simplesmente, não é suficiente, escute isso, eu fazer parte de uma religião. Religião não salva ninguém. Não salva ninguém. O que salva as pessoas é um relacionamento pessoal com Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho que morreu na cruz do Calvário para pagar o preço dos nossos pecados. E é por isso que o apóstolo Paulo vai pegar esse texto de Abraão e trazer na sua carta aos Romanos e na sua carta aos Gálatas, e vai afirmar exatamente isso. Eu acho interessante, antes de afirmar o que Paulo diz, é que a Bíblia diz aqui no verso 6 que Abraão creu no Senhor e isso foi acreditado como justiça. Quando Deus diz assim, Abraão, você vai ter um filho da sua semente, da sua descendência, você mesmo. Abraão creu, acabou. Não tem mais discussão, não tem murmuração, ele não pergunta assim, Deus, mas quando isso vai acontecer? E como, se eu já sou velho? Não tem argumentação nenhuma, ele simplesmente creu, ponto final. Ele confiou, ele descansou, ele tem a imagem concreta das estrelas do céu, ele iria olhar para o céu e ele sempre lembrar da promessa de Deus, e ponto final, acabou aqui. Abraão vai experimentar a promessa lá adiante, lá à frente. A confiança em Deus, esse texto é uma expressão tão notável, da confiança de uma pessoa em Deus. Abraão estava seguro nas promessas de Deus, ponto final. Ponto final. E a confiança, irmãos, é muito necessária para nós hoje. Especialmente porque nós também experimentamos a demora entre o cumprimento, entre recebermos as promessas de Deus e o cumprimento dessas promessas. Há coisas que Deus faz na nossa vida imediatamente, há coisas que Deus está fazendo na nossa vida hoje, mas há coisas que eu e você estamos orando, estamos ansiando, estamos com expectativa e que ainda não se cumpriram, e que nós vamos ter que andar pela fé, exatamente como Abraão andou. Mas eu quero mencionar aqui o texto que Paulo cita no início da carta aos Romanos, capítulo 4, verso 3, o mesmo texto. Mas a partir do verso 18, Paulo então, ele fecha com esse texto, com o conceito que Abraão estabelece aqui, que Deus registra na sua palavra pela fé de Abraão. E olha o que diz Romanos capítulo 4, verso 18, diz, Abraão contra toda esperança, ele creu, em esperança ele creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi também creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Paulo explica o texto milhares de anos depois. A experiência de Abraão com Deus é registrada na história, e Paulo explica, isso tem aplicação para cada pessoa agora. Porque agora cada pessoa que crê em Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, que morreu por nossos pecados e que ressuscitou para a nossa justificação, agora essa pessoa também é tornada justa,
Nós não somos declarados justos aqui porque somos bonzinhos, porque a gente faz boas obras, porque a gente é legal. Não, porque a gente é top. Nós somos declarados justos perante Deus, porque cremos nele, em Deus e em seu Filho Jesus Cristo, que pagou o preço dos nossos pecados. Esse é o Evangelho de Deus. Nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça mediante a fé no sacrifício de Jesus na cruz. E é por isso, irmãos e irmãs, nós estamos aqui nessa manhã, nós podemos viver com fé, porque o justo vive pela fé. Nós somos declarados justos pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sim, agora nós temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e porque temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Nós vivemos com base nas promessas de Deus, e ninguém pode mudar isso. Pode mudar a economia, pode mudar a tecnologia, pode mudar a moda, pode mudar os usos e costumes, os hábitos das pessoas, mas ninguém rouba a nossa fé, e ninguém roubará de nós o cumprimento das promessas de Deus em nossa vida. Não, ninguém é capaz de fazer isso. Eu e você podemos viver plenamente o que Deus tem para nós, porque nós fomos justificados pela nossa fé em Jesus Cristo. Agora eu quero dizer, se você está aqui nessa manhã e confia no teu esforço pessoal, confia na tua justiça própria, confia no teu próprio trabalho, confia na tua dedicação, na tua religião, se você está aqui nessa manhã e confia nessas coisas, quão perecíveis são essas coisas. Deus te chama nessa manhã a colocar a fé tão somente nele e em seu Filho Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse nós vemos Deus falando, não tenha medo. Deus disse isso para tanta gente. Deus diz isso para Josué, para Elias, Jeremias, Ezequiel, Daniel, os 12 apóstolos, para tanta gente em toda a história bíblica. Ele diz isso hoje para mim e para você, não tenha medo. Não tenha medo. Mas para você viver essa dimensão é necessário que você creia em Deus e em seu Filho Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E quando então Jesus reina no nosso coração, nós também podemos tomar posse dessas promessas. Foram dadas para Abraão, mas que foram também ressignificadas, restabelecidas para todos os seus descendentes, aqueles que são descendentes pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqueles que também são descendentes de Abraão, o pai da fé, porque são parte da igreja de Jesus nesse mundo. Puxa, você tem um ano novo pela frente. Sim, você tem um ano novo pela frente. E o que Deus nos chama aqui é essa confiança absoluta em tudo que Deus tem revelado. Viva esse ano de 2020 em sua fé em Jesus Cristo. Ande com Deus, experimente o que Deus tem para você. Essa confiança inabalável não significa simplesmente ter uma crença, uma religião ou crer em algo. A fé bíblica é um princípio ativo, é um ato de inteligência e da vontade, voluntário do seu coração, que envolve plena confiança e entregue da sua vida ao Senhor. Se você está aqui no último domingo do ano e diz que crê em Deus, mas quando você sair daqui, você vai pegar as rédeas da sua vida nas mãos e vai continuar vivendo a sua agenda, aquilo que você pensa, aquilo que você estabeleceu no seu coração, isso não é fé em Deus. Agora, se você diz assim, eu creio em Deus, está pronto aqui para confiar nele, e viver nos caminhos de Deus, andar nos caminhos de Deus, então viva intensamente a sua fé, porque grande será a sua recompensa. Viva aquilo que Deus tem para você. Se você vai sair daqui e vai viver como Ló, que olha para as coisas que são visíveis e tenta tomá-las nas mãos, eu não creio muito que o ano de 2020 será muito bom para você. Mas se você vai sair daqui para viver 2020 como Abraão, um pai da fé, em plena confiança a Deus, eu posso dizer para você que realmente Deus será o seu protetor, grande será a sua recompensa, a promessa de Deus irá se cumprir na sua vida, e você será declarado justo, porque crê em Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Deus é fiel, então simplesmente creia e confie, e viva o melhor do Senhor em sua vida, que 2020 seja pleno de fé no Deus fiel, revelado na Bíblia. Ele é sempre fiel, e você experimentará o melhor do Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque nessa manhã de festa, de alegria, Senhor, nós experimentamos o Senhor aqui, mas mais do que isso, nós estamos fundamentados na Tua Palavra, a Tua Palavra, a Bíblia, Senhor. Ó Deus, é a revelação do Senhor para o nosso coração. A Tua Palavra não cessa, não falha, é inerrante, é absoluta, Senhor. A Tua Palavra permanece para sempre, por isso a nossa fé está firmada nela. Ela não é instável,
ela é estável, ela é a rocha debaixo dos nossos pés, é a âncora da nossa alma. Senhor, gera a fé salvadora no coração de cada um de nós aqui nessa manhã, para vivermos contigo, para andarmos contigo, e também, Senhor, para vermos o cumprimento das tuas promessas no nosso coração, na nossa vida. Que seja assim, Senhor, que aqui ninguém se perca, mas que todos sejam salvos pela tua graça e possam viver o melhor do Senhor. Amém.